Tema do trabalho, ele vai falar um pouco sobre deficiência visual no Brasil. Vamos explanar um pouco sobre o que seria o conceito da perda total da visão, assim como também a perda parcial. Explicar um pouco também sobre a acessibilidade que a pessoa ela tem que encontrar para poder se adaptar ao meio em que convive e assim também substituindo um pouquinho a perda que ela acabou adquirindo, que seria a deficiência visual. A visão ela é um dos sentidos que nosso corpo possui que nos permite enxergar o mundo à nossa volta. Mas as pessoas que são total ou parcialmente privadas desse sentido, elas precisam se adaptar ao mundo e descobrir novas formas de percepção. E assim foi inventado, né, foram criados algumas ferramentas e tecnologias para auxiliar o deficiente visual no seu dia a dia, para que assim acaba proporcionando acessos em escolas, mercados de trabalho e também possibilitando uma vida digna como qualquer outro ser humano merece. Né? A visão, o que seria o conceito de visão? Né? Ali como Tortori e Derrickson explicam, a visão é o ato de simplesmente ver, extremamente importante para a nossa sobrevivência, né? Porque enxergando a gente consegue nos preparar, né? Preparar o corpo humano para algum acontecimento, seja ele bom ou ruim. E eles também explicam que mais da metade dos receptores sensitivos do corpo humano eles estão localizados nos olhos e que é uma grande parte do córtex cerebral é dedicado ao processamento da informação visual, ou seja, ali eles explicam novamente, né, aquele conceito que é importante, muito importante o conceito, né, o sentido da visão, para que assim a gente possa nos preparar para o que vai acontecer. O que seria o conceito de deficiência visual? Ali como o Nunes e o Lomonaco explicam, eles podem classificar a deficiência visual como em duas categorias, cegueira e baixa visão. Né? O que seria a parte da cegueira, né? Ou perda total da visão? Digamos que uma criança, né, desde do seu nascimento, ela já nasce cega. Ali ela já é considerada como uma cegueira congênita. E isso impede da pessoa, ao longo da sua vida, que tenha memórias daquilo por onde passou, daquilo que presenciou, porque, infelizmente, acabou não tendo o sentido da visão. Diferente da pessoa que foi ao longo dos anos, né, ao longo da sua vida, adquiriu a cegueira. Ali, após a perda da visão, ela, mesmo assim ela continua com aquelas lembranças de tudo que presenciou, de tudo que viveu, das imagens, né, das pessoas, dos animais, enfim, né, como o Gil explica. E o que seria o conceito da baixa visão? A baixa visão é um comprometimento que acaba acontecendo nos olhos, o que acaba acarretando 20% da perda do sentido. Mas ao contrário, né, que seria da cegueira, da perda total da visão, outras funcionalidades se mantêm preservadas. O que nesses casos são orientadas as pessoas a utilizarem óculos, lentes de contato, com um grau um pouco mais específico, né, para poder facilitar nas suas atividades diárias e assim conseguirem enxergar e serem capazes de lerem tipos de algum tipo de impresso ampliado com auxílio de óticos, como lupas, né, como lentes de contato também que foram explicados ali, que são aparelhos especiais que ampliam consideravelmente a visão da pessoa que teve essa perda de 20%, né? E o que causa a deficiência visual? A própria Organização Mundial da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, explicam que o comprometimento da visão ao longo da vida pode acontecer através de vários motivos, como catarata, um erro de refração dos olhos, conjuntivite, tracoma, miopia também, não está dito ali, mas é um dos motivos, e também que a idade é um dos fatores para a perda da visão, né, que soma a uma população crescente, né, e está envelhecendo. Então, o envelhecimento também é um dos motivos da perda da visão em si. E como é que se daria a educação e acessibilidade ao deficiente visual?
Quando uma criança deficiente visual chega pela primeira vez em um centro de educação infantil, seja ele numa creche, numa escola, é importante que os professores estejam preparados para recebê-la, né? Tanto os professores quanto o restante dos funcionários dessa escola. Muitas vezes eles se sentem inseguros frente a essa deficiência, porque não sabem como agir. E é sempre importante que todos os funcionários estejam prontos para a inclusão do mesmo, sempre tendo uma postura e uma atitude positiva dessa criança na interação com as outras. É sempre recomendado não haver superproteção, sempre interagir elas, né, integrar elas a outras brincadeiras junto com as crianças que não são deficientes visuais. E assim vão preparando elas para o mundo, não deixando elas omissas diante da situação. E como é que se daria a acessibilidade dessas pessoas, dessas crianças, né, ao mundo ao seu redor? E aqui a gente vai explanar alguns meios de acessibilidade que são utilizados por eles. O primeiro é o mais famoso, né, o mais falado, que seria o Braille. O Braille é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas. É um sistema que conta com um arranjo de 6 pontos em relevo dispostos na vertical e em 2 colunas de 3 pontos cada, né, no que convencionou a ser chamado de cela Braille. A próxima seria o reglete, que é uma régua de madeira, metal ou plástico, como pode ser utilizado, que possui um conjunto de celas Braille dispostas em linhas horizontais sobre uma base plana. E ao longo desses anos teve um enorme avanço em relação à tecnologia, o que possibilitou ter softwares, né, para proporcionar recursos para o ensino de aprendizado dessas pessoas deficientes visuais, né, softwares de leitura, softwares que auxiliam também na realização de contas, né, calculadoras eletrônicas, o que seria o Soroban de antigamente, que é ali um dos meios de acessibilidade das pessoas. O Soroban ele é um ábaco, com um instrumento usado tradicionalmente no Japão, que foi trazido para cá, para o Brasil, em torno da década de 40, e foi muito utilizado de lá para cá. Só que, como foi dito antes, na parte da tecnologia, foi inventado as calculadoras eletrônicas que emitem som cada vez que tu aperta uma tecla. E o Soroban, ele era utilizado antes disso, que ele era utilizado para fazer cálculos matemáticos, né? Que nem está ali grifado, antes das máquinas eletrônicas, né? Faziam as operações matemáticas, né? E também foi feito os recursos ópticos para longe e para perto. Podemos citar como lupas, óculos de grau, lentes, lunetas, foram utilizados e são utilizados até hoje para isso, né? Temos também sinalizações, né, luminosas, sonoras, comunicação auditiva dentro da cabine de elevador. A sinalização luminosa e sonora é mais utilizado para sinaleiras, semáforos, né, onde ela emite um som, onde a pessoa ela pode atravessar a rua sem ter o risco de ser atropelado. E a comunicação auditiva dentro da cabine é quando a pessoa deficiente auditiva entra, aperta ali o número do andar onde necessita descer, e ao mesmo tempo que ela aperta já emite um som do andar para onde ela vai e do andar onde ela desce, não tendo o risco da pessoa descer no andar diferente, né, de se perder. E as nossas considerações finais, né, para esse trabalho é dizer que o deficiente visual ele utiliza-se de ferramentas para compensar a perda da visão. E conforme foi apresentado por Sá, Campos e Silva e outros autores, existem várias possibilidades para esse deficiente se adaptar ao mundo visual. E os que apresentam a baixa visão podem também utilizar de materiais ampliados, como foi dito, lupas e óculos. E já quem apresenta a cegueira total, utiliza-se também do Braille, reglete, máquina de escrever em Braille, softwares de leituras e além de bengalas e piso tátil também. Muito obrigado!